Aí, você tem atiquifobia? Não sabe o que é isso? Atiquifobia é o medo de tentar. E nesse vídeo é exatamente isso que eu vou falar. Tá bom, né? Cara, o medo de tentar parece algo bobo, mas não é. Muita gente tem medo de tentar, inclusive eu já tive esse medo. E eu vou mostrar como ele é prejudicial tanto para você aí, como ele foi prejudicial para mim e como você pode quebrar esse medo. Então vamos lá, por que o medo de tentar surge? O medo de tentar ele surge por conta da zona de conforto, que eu falo aqui praticamente todo vídeo. O que é a zona de conforto? Eu vou explicar mais uma vez. A zona de conforto nada mais é do que como se fosse uma barreira que nosso próprio cérebro cria para não tentar coisas novas, para não tentar desafios, etc. E para a gente ter medo de fracassar. Então, o primeiro motivo é justamente esse, a zona de conforto, né? Ou a atiquifobia, que é o medo de tentar, ele surge por conta da zona de conforto, que faz o quê? A gente ter medo de fracassar. Porque a gente tem medo de entrar no desafio, a gente tem medo de tentar coisas novas, e aí a gente fica na mesma, entendeu? E isso, cara, acontece tanto socialmente, tanto por si mesmo, né? Socialmente, como que acontece? Você tem medo de fracassar porque os outros vão te julgar, por exemplo? É um motivo aí que o seu cérebro cria para você não tentar, para você ter medo de tentar. Ou por si mesmo, né? Você acha que vai falhar e você fala, não vou nem tentar, né? Eu já vou errar de qualquer jeito, então eu não vou nem tentar. E aí dá ruim, você não tenta. E isso é ruim. Pode ser por cobrança excessiva, né? Às vezes você se cobra muito e você fala, pô, eu não posso falhar, né? Eu tenho que conseguir fazer isso aqui. Aí vai lá e dá errado e você fica com medo de tentar porque você acha que vai fracassar. Você quer que tudo dê certo, só que não é assim que funciona. Ou também um trauma, né? Você pode ter tido um trauma e ter medo de tentar alguma coisa porque isso vai te remeter àquele trauma. Então, o trauma é outro motivo. Então, basicamente, o medo de tentar acontece por esses três motivos aí. Claro, existem outros, mas esses aí são os que eu resolvi colocar aqui, que eu acho que são os mais importantes. Entendeu? E, cara, o medo de tentar, ele tem vários malefícios que eu vou falar agora. O primeiro problema de você ter medo de tentar é que faz você perder oportunidades. Vamos pôr, por exemplo, aqui, qualquer oportunidade que eu perdi. Cara, todo mundo sabe que eu gosto de xadrez, né? Se você vê o meu canal frequentemente, você sabe que eu gosto de xadrez. Inclusive, a thumbnail nesse vídeo tem justamente a ver com xadrez. Justamente porque eu vou falar do meu exemplo aqui. Mas, cara, eu sempre gostei de xadrez. Quer dizer, nem sempre, né? Mas desde que eu comecei a jogar, eu sempre gostei. E, pô, muito legal, né? Da hora e tal. Mas existe um problema pra mim. Eu tinha medo de perder rating. O que é rating, Arthur? Se você não joga xadrez, você não sabe o que é rating, vamos lá, uma explicação bem simples aqui. Imagina o rating como uma classificação, né? Então existe um site que se chama chess.com, que eu jogo nele, né? Mas em qualquer site vai ter essa pontuação. E para que serve essa pontuação? Serve para basicamente você entender em qual nível você está do jogo. E para definir quais adversários você vai enfrentar. Por exemplo, uma pessoa que tem 1000 de rating vai enfrentar uma outra pessoa nessa faixa, né? 900 até 1100, mas entre 900 e 1100, por exemplo, de rating. Então, o rating ele serve para isso. O rating é como se fosse uma pontuação para definir o seu nível, certo? Beleza. Só qual que é o problema do rating? O problema, cara, é que você pode começar a ter medo de perder rating. Porque você fala assim, pô, eu juntei esse tanto de rating aqui, e agora eu posso perder tudo, né? O que eu vou fazer? Eu não vou sair jogando um monte de partida, né? Só que esse medo, ele fez eu parar de jogar partidas, isso mesmo. Teve uma época, cara, que eu parei de jogar xadrez. E por que eu parei de jogar xadrez? Eu não parei de jogar xadrez porque eu não tava com vontade,
Eu não parei de jogar xadrez porque eu falei, vou dar um tempo aqui. Não, eu parei de jogar xadrez porque eu tava com medo de perder hate. Exatamente, isso aconteceu. Eu tinha medo de perder hate e eu ficava adiando, né? Eu dava desculpa que, vou esperar eu ter um PC, que era uma época que eu tava sem PC, né? Então eu falei, vou esperar o teu PC, quando meu PC consertar, e eu vou jogar, que vai ser mais da hora no PC e tal. Resultado, eu fiquei esperando até meu PC voltar pra voltar a jogar xadrez. E quando meu PC voltou, eu nem lembro se eu exatamente voltei a jogar de xadrez direto, mas o grande culpado disso foi o medo de tentar. Eu tava com medo de perder hate. E cara, vamos ser bem sinceros assim, pontuação no xadrez ou em qualquer outra coisa, cara, claro que depende muito, mas por exemplo, no xadrez não importa muito a pontuação, entendeu? O que importa é você ser bom. Porque se você é bom, cara, independente de você perder essa pontuação, você vai conseguir recuperar ela. Então não tinha muito problema, eu tinha que focar em aprender, eu tinha que focar em melhorar o meu jogo. E com essa melhora, conseguir mais rating, que foi o que eu fiz depois. Então, cara, a gente não pode se limitar por pontuação, essas coisas, sabe? Você tem medo de perder alguma coisa, você tem medo de sacrificar alguma coisa. Outro exemplo aqui, às vezes, cara, uma coisa que pode acontecer é você você querer se abster de informação porque você sabe que informação em excesso é ruim, mas você tem medo de você ficar desinformado. Você tem medo de falar, mas eu quero saber isso, eu quero saber o que aconteceu nisso, isso e isso. Só que, cara, isso não é necessário, sabe? O medo de tentar, ele também faz isso. Faz às vezes você não fazer algo porque você acha que tá perdendo algo. Mas às vezes você não tá perdendo algo. Entendeu? Então, cara, quando você tá lá, você fala assim, eu não vou parar de consumir notícias, eu quero saber o que tá acontecendo. Isso acaba no medo de tentar. Então, entenda isso, cara. Nem sempre você tá sacrificando alguma coisa, você tá perdendo algo. Eu, por exemplo, eu estou aqui numa época que eu não estou jogando, né? Eu estou tentando fazer o detox, como vocês sabem. Eu estou tentando fazer o detox. Eu caí algumas vezes, mas eu estou, no geral, conseguindo bem até agora, né? Jogando poucas vezes aí, às vezes nem jogando, né? Muitas vezes eu acabo jogando, sei lá, uma vez na semana, mas tá bem raro. Mas, enfim, não é isso que eu quero entrar em mérito aqui. O que eu quero entrar em mérito é se, por exemplo, né, eu parasse de jogar, aí, quando eu voltasse a jogar, eu falar, eu perdi meu tempo, né? Eu poderia ter estado evoluindo esse tempo todo. Mas não, eu não estou perdendo tempo. Porque, cara, a minha vida, ela não vai mudar se eu continuar jogando, entendeu? Então não é questão de, eu tô perdendo alguma coisa se eu não estiver jogando. Eu tô perdendo o tempo que eu poderia estar evoluindo, o tempo que eu poderia estar me divertindo. Não, eu não estou perdendo isso. Porque eu tenho outras formas de me divertir. Eu tenho outras formas de gastar o meu tempo de forma melhor, de forma que vai me fazer evoluir. Então, cara, quando a gente sacrifica alguma coisa, a gente não pode ter o medo de pensar, mas se eu sacrificar isso aqui, eu tô perdendo alguma coisa. Tá entendendo o que eu quero dizer? Não deixe esse medo de perder algo, né? De você achar que tá perdendo algo, te limitar. Porque ele pode acontecer, entendeu? Aconteceu, no caso do xadrez, de perder hate. Eu tava com medo de jogar partidas porque eu tava perdendo hate, entendeu? Já aconteceu comigo, pois é. E me limitou por bastante tempo, tá certo? Então pode fazer você perder oportunidades. Eu poderia estar muito melhor no xadrez. Se eu tivesse jogado nesse tempo, poderia, né? Apesar disso, eu não me arrependo, mas eu poderia estar melhor sim. Você evita desafios e você pode ter arrependimentos. É igual o caso que eu acabei de falar do xadrez. Que eu falei, não me arrependo. Mas eu poderia me arrepender sim de não ter treinado esse tempo. Porque, cara, tudo faz diferença, né? O tempo, ele é limitado, né, na nossa vida. Então, em algum momento a gente vai morrer, infelizmente. Se eu tivesse treinado nesse tempo, né? Digamos que eu ainda queira ser um jogador de xadrez. Né, se eu ainda queresse ser um jogador de xadrez. Esse tempo que eu deixei de jogar poderia ter feito diferença. Poderia ter feito muita diferença. Eu falar, mano, se eu tivesse treinado xadrez durante esse tempo, seria tão bom. Se eu tivesse jogado nesse tempo, seria tão bom.
E eu poderia ter me arrependido, mas eu não vou me arrepender porque, cara, infelizmente não dá pra ficar se arrependendo de tudo, né? A gente tem que seguir em frente e esquecer, né? Que a gente simplesmente perdeu um pouquinho de tempo ali, né? Eu perdi bastante tempo de melhoria pessoal antes, né? E que é outro exemplo, né? De perder oportunidade. Cara, pra vocês terem noção, eu entrei na melhoria pessoal em 2024. Em abril, se eu não me engano. Por aí, abril mais ou menos. E, cara, vocês têm noção que eu só comecei a ver evolução de verdade em 2026? Em janeiro de 2026? Foi quando eu comecei a realmente levar a sério, né? Eu tinha esse desejo de, pô, eu tenho que melhorar, eu tenho que conseguir ter uma rotina boa e tal. Só que eu sempre deslizava, eu sempre falhava e eu sempre ficava relaxado. E agora eu tô realmente aproveitando a oportunidade que eu tenho de construir uma melhoria pessoal num momento, cara, onde a maioria das pessoas, né, da minha idade, pelo menos, estão nem aí pra vida delas, né? Não estão nem aí pra saúde e essas coisas, né? Ou pelo menos não é a prioridade delas. Cara, saúde tem que ser sua prioridade, tá bom? Mas então eu deixo de perder essa oportunidade a partir de um momento. Mas eu perdi a oportunidade sim, estou aqui confessando. Me arrependo? Cara, sinceramente um pouco, mas eu ainda querendo ou não, eu tô bem jovem ainda, então eu ainda tenho bastante tempo, né? Talvez se, por acaso, né, eu desperdiçar esse tempo, chegar aos 18 anos, chegar aos 20, falar, e eu não tiver ter evoluído, né, como eu queria, eu falar, pô, aí eu vacilei, podia ter evoluído melhor, entendeu? Mas, por exemplo, um exemplo aí de como eu desperdicei um tempo de melhoria pessoal, né? E eu poderia ter me arrependido. Eu evitei os desafios da melhoria pessoal, entendeu? Então, cara, tudo isso está dentro do medo de tentar. Outra coisa que está dentro do medo de tentar é a procrastinação. Exatamente, a procrastinação. Porque quando você fala, não vou tentar, tudo bem, né? Você não vai tentar. Mas quando você fala, depois eu tento. O que é esse depois? Procrastinação. Você tá com medo de tentar. E aí você fica procrastinando. E você não faz. Você não tenta. Porque você tem medo de tentar. Então, gera também a procrastinação. Então, vocês estão percebendo o quão ruim é o medo de tentar? O quão ruim é esse medo? O quão limitante ele é? Vocês estão entendendo? Mas beleza, mas se ele é tão limitante, se ele é tão prejudicial, como a gente pode quebrar esse medo? Cara, o primeiro passo pra gente quebrar o medo de tentar é encarar o medo como um alerta e não um significado de não fazer. Porque é exatamente que isso é. O medo de tentar não é porque o seu cérebro não quer que você tente exatamente. É porque ele tá em alerta, ele tá falando, pô, isso aí pode ser que dê ruim. Isso aí pode ser que dê ruim. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí o cérebro fala, estamos com medo. E esse medo não é pra você não tentar, é exatamente pra isso que eu falei. Por exemplo, do hate. O meu cérebro, ele falou assim, pô, se a gente jogar aqui e a gente perder hate, a gente tá entrando em risco, né? O nosso hate tá entrando em risco. Por mais que não tinha risco exato. Mas tem risco, né? De perder o hate. Então o cérebro ele entra no modo de alerta. Tá entendendo? Não é que exatamente o cérebro não quer que a gente tente. Por mais que seja isso que pareça. Né? O cérebro só tá avisando. Pô, você pode até tentar, mas pode ser que dê ruim. Já envia o medo aí. Então, cara, quando você interpreta isso como um alerta do seu cérebro, o seu cérebro tá falando, pode ser que dê ruim, mas não necessariamente que vai dar ruim, que você não deve tentar, já é um passo para você quebrar esse medo, porque você começa a interpretar ele como um alerta e não como alguma coisa que significa que você não deve fazer aquela coisa. Tá entendendo? Outra coisa, se expõe aos poucos, tá bom? Se expõe esses medos aos poucos. Por exemplo, se eu tivesse esse medo ainda hoje em dia, eu teria que me expor aos poucos, eu teria que jogar partidas de xadrez e me expor, né? A esse medo, né? Enfrentar o meu medo. E aí, com o tempo, o medo ia diminuindo. Né? Hoje em dia, claro, eu não tenho esse medo, já consegui vencer ele, mas se eu tivesse hoje em dia, eu ia fazer exatamente isso.
me expor aos poucos, tá bom? E por último, cara, entender que o fracasso é igual aprendizado. Eu já fiz um vídeo nesse canal sobre justamente como as derrotas te levam para a vitória, mas, cara, sempre vale a pena dizer que vai te levar, o fracasso vai te levar à vitória. Por que o fracasso vai te levar à vitória? Porque, cara, por exemplo, no xadrez, a gente tá errando o tempo todo no xadrez. Desde pessoas normais como eu, até grandes mestres, que são fortíssimos, todos erram. Até eles erram. E sempre que há um erro, a pessoa tem algo a aprender. E se ela aproveita do máximo disso, ela vai ficando cada vez melhor naquilo, cada vez melhor, até que ela chega a um ponto onde ela está no seu auge, onde ela está no seu melhor possível, porque ela entendeu que o fracasso é igual ao aprendizado. Você fracassar não é sinônimo que você tem que desistir. Você fracassar é sinônimo que você tem que aprender e melhorar. Quando você erra alguma coisa, significa que você tem algo a melhorar. Porque se você acerta tudo, você não tem nada a melhorar. Só que é impossível ser perfeito. Vocês não concordam comigo? É impossível a gente não errar. Até os melhores erram. Porque ninguém é perfeito. Então, quando você erra, você tá tendo a chance de você aprender. Errou alguma coisa, errou num esporte, errou na sua rotina. Pensa, o que eu errei? Como que eu posso corrigir esse erro? O que causou esse erro? Esse passo a passo é muito importante para você entender que o fracasso é igual aprendizado. Quando você erra, você está tendo a chance de melhorar. E melhorar é muito legal, porque quando você comete um erro, você vai lá, aprende como evitar esse erro, aprende por que esse erro foi causado, você consegue solucionar esse erro. A sensação é muito boa, porque o seu cérebro pensa, pô, a gente cumpriu o dever, a gente melhorou, a gente corrigiu algo que antes deu errado. E isso é muito legal. Quando a gente corrige algo, quando a gente falha pela primeira vez e depois a gente consegue, é uma sensação muito boa, porque a gente tá quebrando uma barreira que antes a gente não conseguia quebrar. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Então, cara, entender que o fracasso é igual aprendizado é um passo muito importante para quebrar esse mito. Porque aí você começa a entender, pois é, realmente quando eu tô tentando e eu erro, não quer dizer que deu errado necessariamente, mas quer dizer que eu vou ter a oportunidade de aprender e fazer melhor da próxima vez. E é muito bom, principalmente quando você pratica isso, quando você faz realmente, né? Porque é muito fácil, né? A gente fala, o fracasso é igual aprendizado, né? E acabou, né? Ficar assim, de braço cruzado, acabou. Não, você tem que usar isso na prática para provar que você realmente sabe disso, para provar que você realmente está confirmando isso. Tá entendendo? Então, cara, esse foi o vídeo. Foi um vídeo aqui pra vocês entenderem o problema do medo de tentar. Ele pode ser prejudicial se você não cuidar da forma certa. Esse foi o vídeo. Espero que tenha te ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau.